Vamos começar já com os debates, porque hoje o pau vai torar. A Câmara dos Deputados retoma hoje a votação do projeto que regulamenta a reforma tributária. A Casa vai analisar as mudanças feitas pelo Senado. Ontem, a Câmara retirou o benefício dado ao setor de saneamento básico, que havia sido incluído, na qual havia sido incluída uma alíquota reduzida de 60%. O relator do projeto, o deputado Reginaldo Lopes, decidiu restabelecer o imposto seletivo, que é o chamado imposto do pecado, sobre as bebidas açucaradas, ponto que foi excluído do texto quando votado no Senado. Coronel Sérgio Marques, quando o Senado altera um projeto de lei votado na Câmara, esse projeto retorna para a Câmara para apreciar exclusivamente as alterações feitas no projeto original. E a Câmara pode derrubar estas alterações. Então, nós temos aqui duas questões polêmicas que eu queria ouvir o nosso querido coronel. Primeira, o refrigerante, então, vai receber o imposto do pecado. É pecado tomar um refrigerante? Eu não sabia que era pecado tomar um refrigerante. A seletividade está prevista na Constituição. Agora, aumentar o imposto é aumentar o preço do refrigerante. Quando a gente aumenta o preço do refrigerante, não se está sancionando toda uma cadeia produtiva que está atrás do momento final em que é produzido o refrigerante, fornecimento de matéria-prima, atingindo o agronegócio, geração de empregos, cadeia de distribuição, empacotamento, há uma série. Então, não é questão simplesmente ideológica. Tomar um refrigerante faz mal. Tem que analisar o contexto global econômico. Queria a sua manifestação sobre isso. E segundo, nós vamos passar de 28% de tributação sobre o consumo. Ora, 77% do PIB nacional é referente a bens e serviços, ao consumo de bens e consumo de serviços. Nós temos o maior imposto do mundo sobre o que representa 80% do produto interno bruto. Queria que o senhor fizesse este comentário, porque nós estamos na mão dessa gente que quer 50 bilhões de reais para distribuir emendas parlamentares. Queria te ouvir. Capês, colegas de bancada e todos aqueles que nos prestigiam, é uma honra estar aqui no Linha de Frente. Sempre que há aumento de impostos, evidentemente que existe uma série de outros aumentos que são consequências diretas do aumento do imposto. Isso é fato. E o pior de tudo é que essa reforma tributária, que do jeito que está, existe uma maior probabilidade do imposto que o brasileiro já paga no dia a dia ainda ser maior. Ele já é um dos maiores taxações do mundo e com essa reforma, dizem alguns especialistas na área tributária que vai se aumentar ainda mais. Sabemos que quando se aumenta o imposto, evidentemente que principalmente o empresariado ele deixa de contratar porque as situações ficam muito mais críticas e isso evidentemente que a situação já não está boa. As previsões de 2025, apesar do PIB, falarem a respeito do PIB, do aumento do agro, né, da produção de 2025, as perspectivas positivas, mas sempre que há aumento de impostos, nós temos também encarecimento de todo o sistema que corre paralelo a ele. Então, essa é a dúvida que nós vamos enfrentar. Agora, o problema também é, se essa reforma não for efetivamente terminada, continuará também o dólar explodindo e cada vez mais explodindo, aumentando o seu valor e corroendo a moeda brasileira, que é o real. Cenas dos próximos capítulos. Muito bem. Meu querido Rodolfo Maris, a reforma tributária deveria ter se limitado a uma simplificação de procedimentos. Em tese, teriam sido extintos 5 impostos para a criação de apenas 2, um no âmbito federal, o outro no âmbito estadual, mas agora nós estamos cada vez está se complicando mais essa reforma e ninguém sabe
quando que ela vai passar a valer integralmente? É daqui a 10 anos? Então, essa confusão toda, a gente não sabe se é feita mais para a gente não entender o que está acontecendo do que o contrário. Eu pergunto a você, além do comentário da reforma, no Brasil, a gente não costuma inverter a ordem natural das coisas? A gente concede bolsas, 100 mil bolsas internacionais para cursos universitários, mas não toma conta do ensino fundamental. Ou seja, formamos analfabetos funcionais todos os anos, saindo do ensino médio. Então, eu pergunto a você, meu querido, uma reforma administrativa não seria prioridade antes de uma reforma tributária? A reforma administrativa disciplina supersalários, penduricalhos, o tamanho da administração, otimiza os gastos. Agora, antes de saber quanto vamos gastar, já queremos saber quanto vamos arrecadar? Rodolfo Maris. Exatamente, Capês, boa tarde a todos que nos assistem, meus amigos de bancada. Você citou analfabeto funcional, né? São 30% no país hoje. 30% das pessoas que saem das escolas hoje saem com dificuldade de leitura e de aprendizado. São os chamados analfabetos funcionais, que deveria ser uma prioridade do nosso governo, sabe, em manter essas pessoas ou priorizar os estudos e a educação. Essa taxa, essa reforma tributária que vem se alastrando aqui no país já não é de hoje, Capês. E se a gente for pesquisar mais a fundo, isso só vai começar a startar, né? Só vai ser startado a partir de 2026, com a prerrogativa de se estender até 2033. Olha só, então nós estamos falando aqui, semana passada, falamos das armas, que entrou no imposto do pecado e depois foram retiradas desse nome, né, imposto do pecado. E agora entra os açucarados, os chamados refrigerantes. A minha pergunta é, será que o governo, o Estado, está tão preocupado mesmo com açucarados? Porque é como se eles fossem aumentar o tributo para vender menos. Há toda uma cadeia por trás disso, de produção, que vai ser impactada sim. Em 2016, uma grande empresa veio para o Brasil, tentou entrar no Brasil, e os tributos aqui eram gigantescos. Essa mesma empresa foi para o México. E ao invés de ela abrir uma empresa, ela abriu 3. Ela ia se instalar no Brasil para ter 3 mil funcionários. No México, ela passou a ter 9 mil funcionários. Tudo isso por causa do tributo que nós pagamos aqui no país. Há outras prioridades, Capês, e ainda vai dar muito pano para manga, como diz a minha mãe, nessa reforma tributária. Muito bem. Minha querida Priscila Silveira, será que a manga também será tributada? Já que vai dar pano para manga? Qual a sua avaliação sobre... Claro que a regulamentação tem que ser feita. Houve uma reforma constitucional, foram aprovados os princípios gerais da reforma tributária, claro que precisa de leis complementares para regulamentar esta reforma. Agora, a questão é que nós estamos muito centrados na tributação do consumo. Então, o consumo está tributado, é o maior imposto de consumo do mundo, mais que 28%. Se o nosso PIB depende do consumo, será que não pode haver uma retração na atividade econômica com o aumento da carga tributária, a elevação dos preços, sem contar a alta inflacionária que está batendo à nossa porta porque o governo não para de desperdiçar dinheiro público? Eu gostaria de ouvir o seu comentário. Será que a alta inflacionária, o aumento do déficit público, o serviço da dívida pública, que está chegando a 9 trilhões de reais, 1 trilhão de juros vamos pagar o ano que vem, será que tudo isso, somado a esse imposto altíssimo sobre o consumo, vai ajudar no crescimento econômico? Temos que pagar para ver, e parece que temos que pagar muito, não? Sim. Boa tarde, Capês, aos meus colegas aqui da bancada, à nossa audiência. Capês, antes de mais nada, antes da gente falar desse impacto econômico, né, trazido pela reforma tributária, o grande fundamento colocado nesse projeto para a reforma foi, de fato, modernizar, trazer tributos mais simples com a unificação, né, da tributação e também corrigir, segundo o fundamento trazido pelo relator, problemas sociais que são impactados por essas taxas, né? Agora, se a gente vai conseguir afastar esse problema dentro dessa unificação, a gente vai ter que aguardar agora.
Falando um pouco, né, a respeito do que vai impactar e o que mais está sendo discutido com problema, que é o imposto aí do pecado, que é chamado de imposto seletivo, por que eles estão pegando em cima dessas bebidas açucaradas? Porque o grande fundamento é desincentivar, de alguma maneira, os produtos e serviços que tragam prejuízos ao meio ambiente, tragam prejuízos à saúde. Tanto é verdade que eles estão colocando, de alguma forma, isentando cesta de alimentos ou até mesmo diminuindo as tributações com relação aos produtos que estão nessa cesta. E uma outra coisa que é importante também dizer, aqui trazendo até para a banca, né? Eles estão mantendo o plano de serviços veterinários e plano de serviço animal com redução. Então, em virtude dessa fundamentação de trazer um menor prejuízo ao meio ambiente e à saúde, e em razão disso que entraram, né, de volta aí os tributos relacionados à bebida açucarada. Por quê? Porque se entende, assim como o cigarro, né, que quando a gente tem a ingestão de muito açúcar, vai trazer problema para a saúde. E entendendo isso, eles acharam por bem em colocar um maior imposto nessas bebidas, o que vai trazer na verdade, vai desencadear para outros setores que não exclusivamente para os fabricantes de refrigerantes. E não só refrigerantes, né, Capês? A gente precisa também falar que a gente tem sucos, os sucos, aspas, alguns chamados de naturais, também tem grande inserção de açúcar ou de açucarados, o que traria um mal para essa saúde, né, da população. E aí, com esse aumento, eles fazem com que haja uma retração na compra, assim como quiseram fazer com o cigarro, né? Então, mais ou menos similar, e a gente vai precisar aguardar aí para ver o problema que vai dar com esses tributos que seriam unificados, mas que estão trazendo aí já problema para nós, inclusive atrapalhando os juros, né? Muito bem, doutora Priscila Silveira. Agora, meu querido Emerson Tawil, um estudo da FGV aponta, em primeiro lugar, que majoração tributária não é instrumento para corrigir erros de consumo, não dá resultado. E que o aumento na tributação dos refrigerantes provocará um impacto negativo em toda a cadeia de produção, com a redução na arrecadação total dos tributos que incidem sobre essa produção, porque aumenta o preço, retrai o consumo e impacta toda a cadeia de produção. Eles fizeram aqui um estudo, Emerson, para a sua análise. No caso da majoração da tributação de 10% sobre o consumo de refrigerantes, haveria redução de 7.700 postos de trabalho. Queda no PIB em 650 milhões de reais. A arrecadação tributária encolheria 425 milhões. E, em caso extremo, o aumento da tributação em 50% sobre os refrigerantes ceifaria quase 40 mil postos de trabalho e a economia encolheria em 3,3 bilhões de reais e a arrecadação em 2,12 bilhões. Eu pergunto uma coisa, será que essa gente só vive de narrativas e de propaganda, eu diria, propaganda falsa? Porque não é possível. Será que não chamam os economistas para fazerem uma análise do impacto econômico? Eu não sou economista. E confesso a você que antes de ter minha opinião formada, eu não tinha lido esse estudo da GV. Mas é intuitivo que o aumento da tributação acaba trazendo um impacto negativo em toda a cadeia. Claro. Então eu pergunto, será que além de pedir emenda parlamentar, os deputados não podiam também dar uma força para a gente, ajudar na economia? Meu amigo Capês, o amor venceu. Boa tarde a todos, a nossa audiência, a nossa bancada. E um assunto de extrema importância para a população brasileira, que muitas das vezes não tem a capacidade cognitiva, infelizmente, conduzida por essa façanha do governo de trazer mais impostos. Nós temos só de impostos federais, são mais de 90 impostos federais. Em outubro, bateram um recorde de 203 bilhões de reais, um recorde às avessas, porque isso é dinheiro público que acaba sendo destinado ao governo para que possa ser usado cada vez mais. Eu lembro uma frase na época da pandemia, meu amigo Capês, de que a ciência deveria ser ouvida naquela ocasião. Os médicos, apesar de todo o seu discernimento para poder atuar e clinicar da forma como bem entendesse, como o próprio regulamento interno deles determinava, a ciência deveria ser ouvida acima de tudo. Veja que às avessas as coisas parecem que não funcionam.
economistas, pessoas expert no assunto, dedicadas e voltadas para o estudo sistemático da economia, de um modo especial, da economia brasileira. São colocados de lado e simplesmente, a bel prazer, fazem a toque de caixa aquilo que bem pretendem. Olha, me preocupa porque aí há quase 5 dias para o recesso da Câmara dos Deputados, essa lei de extrema importância que merece uma profundidade de discussão, não pode ser votada a toque de caixas. O governo acaba colocando em caráter emergencial todos os esforços empenhados e a gente não sabe o que surgiu no balcão de negócios para que essa pauta fosse colocada com tamanha urgência. Ela é necessária, sim, mas precisa de uma profundidade de estudos, debates e principalmente ouvir aqueles que são especialistas no assunto, como a própria pesquisa que você acabou de narrar para nós, meu amigo Capês. Mas não, os especialistas de padaria acabam se juntando para fazer essa miscelânea com a nossa economia. Não bastasse o poder de compra que vem caindo paulatinamente nesse país, o dólar alcançando valores astronômicos e a população cada vez mais sofrendo, né? Tivemos aí, inclusive, que mal sabia economia e hoje acaba conduzindo, está à vanguarda sobre a economia do país. O futuro do país depende das consequências que o governo toma hoje. Hoje, a gente pode colocar percentuais, gráficos, dados aqui totalmente positivos, mas tudo na economia, tudo no governo, ele faz e remete reflexos ao futuro. Como será o futuro da nossa nação? Com essa carruagem claudicante, com cavalo doente, roda quebrada, como será que a população vai chegar num futuro em que nossos governantes, nosso corpo legislativo deveriam ter os seus anseios e olhares voltados ao interesse popular e coletivo, mas parece que cada vez mais o interesse é focado, única, pura e tão somente nas benesses em que o governo acaba proporcionando. Meu amigo Tauil, e essa carroça com roda quebrada sobre um solo pedregulhoso só está andando porque tem o povo empurrando. Nós estamos vendo as capas do livro desse governo até agora escrevendo Yanomamis, democracia, defesa da Amazônia, fizemos reforma tributária. As capas são bonitas, mas nesse livro as páginas estão em branco.